Altas habilidades não precisa de ser superdotado. Às vezes, quando você fazendo um treino, você se empenhando muito num treinamento de alguma coisa, você vai conseguir um alto nível de desempenho naquilo. O superdotado, ele é cheio de porquês, né? Como que ele conseguiu inventar esse brinquedo aí do nada? Só que passa batido. Então, se você vê que uma criança é criativa para resolver um problema, mesmo que seja do universo infantil, do brinquedo, mas que você vê que ela está resolvendo de uma forma diferente. Você vê que, comparado com o grupo de referência dela ali, ela tem habilidades acima daquela média, opa, aí você, pera, vamos ver esse negócio aqui, vamos ver por que está isso. Muito bem, boa noite. Está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. O assunto hoje é super interessante. Altas habilidades e superdotação. É isso mesmo, nós iremos falar com ele, Joseli Quaresma. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite, até pela importância do assunto, como você adiantou. É interessante informar as pessoas sobre isso. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Temos também a companhia de nosso amigo radialista, jornalista, gente boa pra caramba. Obrigado pela gente boa pra caramba. Ademir do Vale. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo Joseli, bem. Boa noite. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente no Plano 7. E nós queremos dar um presente para o senhor. O Kozak vai falar desse presente. Eu já estou tomando aqui a minha água mineral Campinho, Produtos Coroa, há mais de 90 anos. E o Kozak tem um presente para o senhor, né, Kozak? Antes de eu dar esse presente para o senhor, eu quero falar também de um produto aqui, né, Ademir? O Bad Wolf. O Bad Wolf. Doutor, o senhor não precisa de asas para voar. O senhor precisa de energia. O senhor precisa de Bad Wolf. Com esse, o senhor vai ter energia toda a vida para trabalhar, para ir para lá e para cá. E, cara, os produtos Coroa são sensacionais, né? Maravilhosos. Há mais de 90 anos aí. Eu gosto muito da água tônica. Muito boa. Gosto muito de boa. todos, mas a água tônica é a preferida. A água mineral Campinho, para mim, é a melhor água. Gasosa, para mim, né? É maravilhosa. Com todos os programas eu estou aqui tomando a minha gasosa. É isso aí. E nós temos o presente aqui pro Dr. Joseli, né? Um kit da Coroa. Que privilégio. Agradeço a gentileza, né, o carinho de vocês. Tá? Com certeza são produtos de qualidade e fico muito feliz em receber. E capixaba, né? E capixaba, isso aí é muito importante. Muito importante. Quem não conhece Coroa no estado do Espírito Santo, né? Uhum, com certeza. Vamos falar um pouquinho de quem é Joseli Quaresma. Antes da gente falar de neuropsicologia, de habilidades, quem é Joseli Quaresma? Joseli Quaresma é um senhorzinho de 64 anos que começou uma faculdade numa virada de vida aos 52 e tinha uma confecção, sabe, onde havia um nível de estresse muito alto, tá? E comecei a fazer terapia antes disso. E quando eu comecei a fazer terapia, já tinha feito teologia e essa questão de lidar com o ser humano me encantou. E aí eu entrei, então, para fazer a graduação e depois fiz a pós-graduação e estamos aqui. Além disso, eu sou pai de 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos, né? Vamos esclarecer aí, não sou tão bom assim. É que não, eu tenho 2 casamentos, né? A gente teve uma separação, mas foi com 20 anos de casamento, e agora tem 22 que estou nesse outro.
E no primeiro casamento tive 3 filhos e no segundo 2, tá? 2 filhos. Então, total 5 filhos. 5 né? filhos. Esse é o Joseli, tá? Esses são os meus amores eternos, esses 5 moleques lá. Família maravilhosa. Todos homens? Não, são 3 meninas e 2 meninos. No Faltou segundo uma pessoa aí para para completar. empatar, né? empatar Não, isso. mas tá bom assim, já não precisa. Tá bom? Precisa não? Não, tá ótimo. Tá ótimo, desse né? jeito. Mas não teve nenhum assim parecido com o Davi, não? Então, tem uns lá, por exemplo, o mais velho lida com informática, cara. É um negócio Muito louco, né? muito doido. Informação, sistema. Não dá para acompanhar, não, né? Não. Hoje Ele em fala dia- umas coisas e eu fico, hein? É. Desse jeito. Doutor, achei incrível essa história do senhor faculdade depois de X anos, né? Não vou falar muito disso não, né? Desse detalhe não, né? Mas O X ano deixa pra lá, né? Mas então, eu acho que acontece com muitas pessoas, que vai trabalhando e tocando a vida naquela correria, sem tempo para nada. E assim, eu sempre tive vontade de fazer uma graduação que eu não tinha feito. E quando tinha tempo, não tinha dinheiro. Quando tinha dinheiro, não tinha tempo. E quando eu tive vamos dizer assim, uma intercorrência, né, um obstáculo no meio da vida, que foi um transtorno de pânico, tá? Talvez em função do desgaste do trabalho e outras coisas. E eu tive uma proximidade com a psicologia, eu me encantei de cara e falei assim, é para esse rumo que eu vou direcionar a minha vida, e fiz. Na minha turma, o Anderson e Ademir, Pode chamar do Vale, tá ótimo. tá ok. Eu era o vovô da turma, né? Tinha meninas lá que, inclusive, hoje são colegas de profissão de 19 anos, e eu lá com 52. Que maravilha. Sabe? Então foi uma experiência fantástica. Mas sabe? Antes da gente falar nisso, é interessante. O senhor é formado em teologia. Teologia. Isso. Teologia pela faculdade aqui de Cachoeira da Primeirinha. Isso. Aí depois. Exerceu? Não, nunca exerci isso. Não. Nunca exerceu teologia? Na verdade, era mais por conhecimento pessoal do que. conhecimento da Bíblia, do que propriamente para uma prática profissional. alguma Aí coisa assim, se não. formou em teologia e tinha a fábrica de Confecção de camisas promocionais. Camisas promocionais. Tá. Isso. Aí, assim, Aí você falou que desencadeou o pânico, é isso? Então, trabalhar com confecção naquela época, em que você podia fazer 5.000 camisas para um candidato a vereador, sabe? Que ele chegava assim na quinta-feira para você fazer camisa para o sábado. Misericórdia. Então você tinha que varar a noite inteira para dar conta daquilo. E então eu acho que juntou isso tudo com o estresse do próprio trabalho e acabou, né, desencadeando aí um transtorno de pânico, que é nada mais do que uma ansiedade, um tipo de ansiedade, né? E aí a vida deu uma guinada legal. Porque a pessoa que está em casa agora, eu tenho uma filha, eu até fico assim meio, que ela deu a síndrome do pânico. Então é uma coisa que só quem é pai, só quem vive, porque tem pessoas que acham que não tem nada a ver. E eu vou pegar muito isso com o senhor, que isso é interessante. Eu vou aprender muito aqui, nesse bate-papo que a gente vai fazer aqui, porque a gente vai falar sobre altas habilidades, superdotação. Superdotação. Porque a gente tem que saber direitinho, né? Essas pessoas, já vou fazendo uma pergunta aqui. Essas pessoas que têm a síndrome, ela tem essas habilidades que o Anderson acabou de falar agora? Não, sabe? Não tem assim uma ligação tão direta, não, sabe? Mas ela pode ter? Hoje a gente, vamos dizer assim, o conceito de pânico é transtorno de pânico, não é síndrome mais, né? É um transtorno de pânico. Essa conceituação mudou, né? Mudou então. É um transtorno. Eu estou no antigo ainda. É porque pode acontecer por vários fatores. Comigo aconteceu da seguinte forma. Você chegou a acontecer contigo? Sim. Aconteceu comigo. Eu fui no show do Fruto Sagrado, aí no antigo clube do Ita. Até que eles tocavam tudo de vermelho e tal. Não sei se você lembra dessa época, né? E eu saindo do clube do Ita ali, eu fui assaltado. Na verdade, uma pessoa me perguntou a hora e eu pronunciei
Rapaz, sempre falei brother, não sei o que e tal. Quando comecei a expressar algumas palavras, já levei um tapão pro meio dos ouvidos, sabe? Que isso? E aí, cara, eles tentando me roubar ali e tal. Você saindo de um show gospel, Saindo né, do de um show. evento gospel, show, fica meio pejorativo, um evento gospel, Sim. você não esperava isso? Não esperava não. Só que eu tava de bobeira, saí sozinho, né? Tarde da noite, saí sozinho, né? Sim. E aí, cara, eu ali, naquilo ali e tal, eles tentando. Aí pegaram o sapato, pegaram Que isso? o relógio e tal. Não pegaram minha carteira. Sorte, né? Eu só sei dizer que o comportamento da gente mediante uma certa situação, a gente não sabe o que vai fazer. E naquele dia, aí o cara falou assim, ele viu a gente. E a gente tem que matar ele. Quando ele falou que tem que matar ele, eu assim me esforcei e deslizei igual o quiabo da mão deles e saí gritando. Para você ter uma ideia, eu saí correndo ali do Ita, ali perto do escritório de vocês ali, do consultório do senhor. E fui até na Reis Turismo correndo. Nossa. Rapaz. Ali perto, ali eu saí gritando, socorro. Na minha cabeça ali, o pensamento rápido, que se eu gritasse socorro, socorro, alguém ia ver eles e eles não iam. Eu ia inibir eles de correr atrás de mim. Sim. Eu acho que foi o pensamento correto ali na hora, foi um start correto. E depois disso, cara, aí foi tenso. Aí foi tenso porque aquela situação me desencadeou um medo que eu não tinha. Tá. Por exemplo, eu não podia... Eu era muito corajoso. Eu subia morro, eu ia, entrava nas vielas perigosas e tal. Eu gostava de rapel. Depois desencadeou um monte de medo. E, cara, eu não podia ver uma pessoa com aquela característica que eu Era tinha. tipo um gatilho, é Um isso? gatilho, Tá. Que Só isso. que tem uma diferença. Você está falando de um pânico, uma situação de pânico, mas causada por um evento traumático. Sim, então, sim. você desenvolveu um transtorno pós-traumático, Sim. que aí tem todas essas características, né, de crise de pânico, essa percepção de alguém que está te vigiando, aquele parece com aquele, sabe? Essa Sim, obsessão. Então, e causa, o nível de ansiedade é muito alto, um desconforto muito grande. Mas aí, no caso do transtorno pós-traumático, tem um evento, tem um objeto de pânico, de medo, sabe? É uma coisa concreta, um fato real. No transtorno de pânico, não se sabe a causa específica. É um medo súbito, sem uma causa específica. Uma causa provável. Nada. O transtorno de pânico desencadeia a partir de uma reação química do seu organismo. É como se você estivesse diante de um perigo. E o ser humano, os animais também, vamos dizer assim, quando está diante de um perigo, qual é a reação dele? É lutar ou fugir. Nós, quando estamos diante disso, o nosso organismo dispara adrenalina e cortisol no nosso organismo, para a gente ter força para correr, para não sentir muita dor, sabe, conseguir lutar e sobreviver. Quando você tem um evento, uma crise de pânico, do transtorno de pânico, essas substâncias são disparadas de uma forma desnecessária, porque o cérebro entende que você está em perigo e dispara. Pois bem, você não está correndo de nada, você não está enfrentando nada. Aí você tem tontura, você tem taquicardia, você tem náuseas, você tem bambeza nas pernas, todo esse mal-estar vem do nada. E a sensação que a pessoa tem é de morte. Sabe? Ela vai morrer, está tendo um infarto, está tendo alguma coisa assim. Então não tem uma causa específica, concreta ali do medo. Ele aparece do nada. É multicausal o transtorno do pânico. Ainda não se sabe qual é a causa. Tanto é que ainda não tem cura. Sabe? Não se fala em cura. Por quê? Você consegue controlar com terapia. Primeiro, a medicação que você precisa de estabilizar a fisiologia cerebral, a neurofisiologia, tá? Aqueles neurotransmissores que vão sendo desequilibrados com esses eventos. Então, o que acontece? A medicação estabiliza isso. Depois, na terapia, você vai aprender a lidar com essas reações.
Ele falou de gatilho. Então, eu começo a identificar os gatilhos que me causam isso. E aí eu começo a ter um autocontrole a partir de um autoconhecimento. Entendi. Aí eu tenho como controlar isso. Cura ainda não. Agora, altas habilidades, superdotação. Então, ele falou se tem, né? Na verdade, assim, quando fala de superdotação, altas habilidades, a gente pensa como a gente, assim, é de senso comum pensar que é uma coisa maravilhosa, que só tem um lado positivo, um lado bom. E, na verdade, não é assim. Porque a pessoa que tem essa característica, tem essa condição, ela se sente muito deslocada, sabe? Ela está fora do ambiente que seria natural para ela, sabe? Então, ela sente vontade de isolamento, às vezes ela tem um comportamento social um pouco desadaptado, né? Ela tem ansiedade, às vezes por conta de não se sentir encaixada naquele meio, ela entra no isolamento, se isola e começa a entrar num processo depressivo também. Então é toda assim, e é mal entendida, né? Às vezes numa criança, por exemplo, o menininho lá que eu atendo, que eu não sei se pode falar o nome aqui. Pode, fica à vontade. Tá. O Davi, ele, tipo assim, tá lá no meio de uma das crianças lá de 6 anos. E os meninos estão falando lá de, sei lá, de quê? Da galinha pintadinha, estão falando de uma coisinha básica lá. E ele está falando de dinossauro, ele está falando de uma montagem de um Lego mais sofisticado. Outro dia, eu estava conversando com ele lá, fazendo um dos testes lá. Aí eu fui, na conversa, eu falei assim, era para ele conceituar as coisas, né? Aí eu disse assim, o que você entende pela palavra praga? Nós estamos falando de um garoto de 6 anos. Ele pegou e falou assim, praga. Primeiro é uma coisa que não é boa, é algo que incomoda. É um discurso meio adulto para uma criança de 6 anos. 6 anos. Falou assim, eu falei assim, mas me explica melhor, como que é isso? Então, tem o Egito, sabe das 10 pragas lá, que o faraó tal, que Deus, aí ele usou, né, falou assim, que Jesus mandou as pragas e tal, mas queria falar Deus, né, nesse sentido. Que mandou, então, lá tinha gafanhoto, tinha rã, tinha não sei o que, tinha mosquito, aquilo incomodou, trouxe muito prejuízo, isso é praga. Então, assim, uma percepção de fazer uma conexão acima da média. Ele conecta o assunto presente com algo que está aprendido, mas que está além do momento dele, sabe? Está além. Mas a importância hoje da ciência, da evolução, do descobrimento, ela é algo muito importante, né? Por exemplo, quanto mais cedo, independente do resultado de um diagnóstico, por exemplo, se a pessoa tem ou não tem altas habilidades, ou tem ou não tem superdotação, quanto mais cedo pais e mães levarem para fazer esse processo, é melhor para que ela consiga ajudar essa criança a enfrentar o mundo, né? Com certeza, não, né? Na verdade, assim, essa atenção é muito recente, sabe? E também, assim, as pessoas ainda não reconhecem isso, não conseguem distinguir. Pra você ter uma ideia, às vezes tem uma criança com altas habilidades e superdotação, aliás, tem um conceito que difere um pouquinho essa questão de o que é altas habilidades e o que é superdotação. Tá? O MEC acabou determinando, vamos dizer assim, definindo isso aí, essa característica da criança, essa condição como altas habilidades e superdotação. Na verdade, altas habilidades não precisa de ser superdotado. Às vezes, quando você fazendo um treino, você vamos dizer assim, se empenhando muito num treinamento de alguma coisa, você vai conseguir um alto nível de desempenho naquilo, sabe? Agora, quando a pessoa tem a superdotação, que aí é uma coisa assim genética, é do meio, sabe? É da cultura da criança, tá tudo misturado ali, não é só um fator, e junta com essa capacidade desse treinamento, aí é essa criança que a gente... Você viu, né, Demir? Você tem condições de passar lá, né? Altas habilidades. Eu tenho. Treino lá do... tem que treinar, né? Se não treinar, não passa. Mas o senhor falou de a idade. E será que
as nossas escolas estão preparadas para trabalhar essas crianças? Porque se a gente parar para analisar, de repente a gente perde muita gente boa aí, entendeu? Será que as nossas escolas, o governo, está preparado para fazer? O senhor falou do MEC, para começar a trabalhar e olhar. Tipo assim, nós temos olheiros do futebol, mas será que tem olheiros de, esse garoto, como o senhor viu esse garoto? Né? Você tem uma ideia? Essa semana eu estava vendo um assunto falando sobre essas crianças neurodivergentes. E aí uma jornalista estava colocando assim uma pesquisa, acho que se não me engano deve ter uns 2 anos isso, essa pesquisa dela, que nos Estados Unidos, que é um país, não dá nem para comparar com o desenvolvimento do Brasil, principalmente no âmbito da educação, sabe? Lá, do montante de crianças que têm altas habilidades, superdotação, 14% estão acolhidas. 14%. Então não tem esse apoio educacional especializado. Esse restante está perdido no espaço, sabe? Por falta desse olhar que você está falando aí, de descobrir essa criança. Opa, essa criança está entendendo uma coisa interessante. E assim, agora a gente tem uns parâmetros para poder perceber. Você falou dos professores. Bem, eles imagina não são... os pais. Os pais às vezes não sabem. Fica perdido. Meu filho é muito elétrico, minha filha é muito isso, minha filha... Você está entendendo? Eu vou falar para você, Demi, que tem hora... Eu ainda não fechamos o diagnóstico, né, doutor, até então. Mas tem hora que eu sofro, cara. As perguntas do meu menino tem hora que dá uns nó na cabeça da gente que eu não tenho resposta. Não tenho resposta. É fora da curva, né? Eu vou pegar, não estou dizendo que a minha filha, quando ela tinha 3 anos, a minha filha que deu, eu comentei sobre, agora não é mais síndrome do pânico, é como? Transtorno. Transtorno, né? Ela estava aprendendo a ler, eu lia, todo dia eu contava uma historinha para ela, da Bíblia, tinha a Bíblia, e um dia eu contei a história do Isaac, Abraão e Isaac sacrificar. Aí eu falei, pai, Deus não é bom? Deus é maravilhoso. Mas por que ele mandou matar o filho, a criança, se ele é bom? E aí? Como você vai colocar na cabeça de uma criança para usar, até você chegar na morte de cruz, que o verdadeiro sacrifício, como você vai colocar uma criança de 3 anos? É só esse tipo de pergunta. Eu estou dando um exemplo que eu estou ensinando, porque a gente ia ficar o tempo todo falando sobre isso. Então, são esse tipo de coisa que, de repente, coloca a gente na parede. Por que aqui, meu filho, por que Deus não casou? Então, são esse tipo de coisa. Não são perguntas comuns, né? Você tem uma percepção do diferente, daquilo que está imperceptível aos olhos comuns, sabe? Mas que aquele olhar mais aguçado, mais curioso, mais atento, ele vai captar isso. Peraí, tem um negócio que não está batendo. Sabe? Por que isso? O superdotado, ele é cheio de porquês, né? Ele tem uma necessidade de entender, de compreender, de dominar aquilo, sabe? Dominar no sentido de conhecimento, né? E isso é o que faz o diferencial, tá? Pra você ter uma ideia, uma criança que tem essa superdotação tem 3 pontos, acho que na década de 80, eu não sou muito bom de guardar a data, não, sabe? Década de 80 do século passado, teve um cara chamado Renzulli, se eu não me engano ele é americano também. Ele desenvolveu uma teoria dos 3 anéis, tá? Para definir isso aí, porque a questão de conceituar e entender inteligência, desde 5.000 anos atrás, lá na Grécia Antiga, lá já tinha uma discussão sobre o que é inteligência. Depois, no começo do século, começa com o Binet aquela classificação quantitativa, que é o QI, coeficiente intelectual. Só que isso foi evoluindo, né? E esse cara, ele vai e faz esses três anéis que tem que estar entrelaçado. O que é isso? Habilidades acima da média, criatividade e envolvimento, motivação. A junção desses 3 elos é que faz classificar como altas habilidades de superdotação, sabe? E aí ficou mais fácil de você entender com esses estudos. Os caras são fantásticos, né?
Às vezes a criança até nasce, mas tem que trabalhar nessas 3 áreas, né? Sim, então, ela já nasce com aquele, por isso, superdotação, ela é dotada disso. Porém, o ambiente é fundamental para desenvolver. Essa reportagem que eu li, por exemplo, ela falava assim de quantas crianças em lugares onde não tem um acesso a uma leitura, a um conhecimento mais sofisticado, quantas crianças que estão ali, aí você vai olhar de pertinho assim, você olha assim, gente, como é que esse moleque pegou esse monte de lixo aí e fez esse carrinho desse jeito? Sabe? Como que ele conseguiu inventar esse brinquedo aí do nada? Só que passa batido. Que não tem ninguém atento ali ou com conhecimento para acolher e estimular aquilo, né? Como que a pessoa pode identificar assim os sinais, primeiros sinais assim? Poxa, eu preciso de pesquisar, eu preciso de ficar de olhar mais atento. Então, vamos tomar como parâmetro essa teoria do Renzulli, né? Renzulli. É assim, se você vê que a criança, quando pega uma atividade para fazer, ela se empenha, fica motivada em fazer aquilo, já está dizendo alguma coisa. Quando você vê que a criança é criativa, sabe, que ela resolve, porque a inteligência, num conceito geral, vamos dizer assim, é a nossa capacidade de resolver problemas, tá? De todas as naturezas, mais complexos e mais simples. Então, se você vê que uma criança é criativa para resolver um problema, mesmo que seja do universo infantil, do brinquedo, mas que você vê que ela está resolvendo de uma forma diferente, sabe? Você vê que, comparado com o grupo de referência dela ali, ela tem habilidades acima daquela média, opa, aí você, vamos ver esse negócio aqui, vamos ver por que está isso. Mas tem uma idade que você pode que para isso, ou isso aí independe da idade? Então, para você chegar a um diagnóstico com mais segurança, tem que ser depois dos 6 anos. O ideal é depois dos 6 anos. Mas uma criança que tem essa característica, com 4 aninhos você já começa a perceber esse diferencial. Até mesmo pelo discurso. Tem um patamar que para isso, ou de repente uma criança de 14, um adolescente 15, 16, se tiver alguém que vê isso daí, ó, ela tem habilidade nisso aqui. Porque a gente está preparando assim, se a gente parar para analisar, hoje, o mundo hoje, você é o que você tem. Você vai fazer uma faculdade, às vezes a criança não quer mexer com, como falou, informática, né? Isso. Aquilo dá um nó na cabeça da gente. Mas todo mundo quer mexer nessa área porque é uma área que cresce todo dia, toda hora tem novidade. Ninguém quer mexer mais em um tipo de área. Vou dar um exemplo. Vai ser professor de português, professor de matemática. Isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é isso. O que dá dinheiro é aquilo. Está entendendo? É em cima disso que, às vezes, a gente acaba vendo. Se a criança é boa... Um exemplo. Uhum. Se a criança é boa para fazer escultura, alguma coisa assim, faz arte em pedras ou faz arte em unha, porque hoje tem muita gente que faz, esses cursos de unha, desenha e tal, e às vezes a pessoa tem o talento, mas quer fazer uma coisa que não tem nada a ver. Ela chega numa certa idade, ela pode ver que, meu talento não era para isso. O senhor fez, tudo bem que o senhor fez teologia que queria fazer teologia. Hoje o senhor está fazendo uma área que o senhor se encontrou, não é isso? Isso, exato. Então, e um exemplo, era o tiozão, né, que fala, o tiozão pode usar isso? Pode. Então não tem idade. Não, pode. Assim, é claro que a gente precisa entender o seguinte, à medida que esse tempo vai passando, essa pessoa vai sendo afetada por diversos fenômenos ao longo da vida. E pode ser que no meio desse caminho, uma pessoa que tem essas altas habilidades, superdotação, pode ser que ela, não sendo reconhecida, não sendo acolhida naquela habilidade, naquele dom que ela tem, aquela capacidade, ela entra num processo de frustração, entra numa depressão e depois vai ficar muito difícil para ela retomar o caminho, sabe? Então tem todas essas intercorrências. Mas se ela segue uma vida saudável, conseguindo do modo dela se adaptar ao meio e evoluindo, sempre ter uma ideia, a aprendizagem
vai até o último dia da nossa vida. A gente nunca para de aprender. Isso é bacana. Eu sempre falo, vou morrer aprendendo. Sim, sim. Essa questão de observar, Ademir, é isso que chamou a atenção nossa. Na verdade, algumas coisas que aconteciam com o Davi, né, a gente prestava atenção. Mas aí, hoje tem pessoas de bom coração, de bom grado, de olhar para as pessoas, de olhar para o próximo. O Davi foi para a creche e a professora dele que percebeu algumas coisas, bacana. algumas atitudes dele. Parabéns, porque é difícil. Eu vou lá fazer meu trabalho e... Com 3 aninhos, entendeu? Eu até estava comentando aqui no episódio anterior com a professora de português que o Davi teve uma situação que a gente fez um caminhozinho da Páscoa com alfabetos assim e tal, né, e tal. Aí ele foi caminhando, acordou e ele foi caminhando até o ovinho da Páscoa lá e tal. Irmão, aí tava lá, o ovo da Páscoa. Sabe o que o Davi? Mas pai, tá faltando a letra tal. Ele nem aí pro ovo, né? Pra brinquedo, entendeu? Ele focou no erro que faltava na escrita. No erro que faltava na escrita, entendeu? Então, assim, aí a gente começa, né? É lógico que envolve outras coisas, né, doutor? Sim, claro. Não tem a questão de... como que é o nome da outra situação? O autismo também, sim, claro. Que tem o aspecto autista também, que tem umas outras situações que envolve também essa questão de habilidades. Não tem somente a questão da superdotação, tem outras coisas também, né? Sim, inclusive há uma confusão aí, né? Às vezes confunde uma criança que é autista, por exemplo, autista nível 1, que é o nível leve, que tem uma alta funcionalidade. Então, o fato da criança ser autista não limita a capacidade intelectual dela. Tem meninos autistas aí que têm um QI numa média super elevada. Comportamento adaptativo muito bom. A linguagem desse menino, você fala, esse menino não é autista, ele fala pra caramba e fala bem. Como que é isso, né? Mas está dentro do espectro. Então, você fala, esse menino tem superdotação. Ou então, um menino que tem superdotação, mas que tem uma dificuldade de socializar. Ele tem dificuldade de estar, vamos dizer assim, num ambiente, de mudar de ambiente, sabe, com facilidade e se sentir confortável. Opa, esse menino deve ser autista. No entanto, não é. É outro quadro. Então, a avaliação é lenta, né, Anderson? É Sim. lenta, é criteriosa para poder chegar a um diagnóstico mais preciso, onde vai beneficiar a criança. Então, Leonel Messi, né? Dizem que ele é autista. Dizem que eu não tenho... Isso, eles comentam que desde de novo ele tinha isso daí. É difícil se relacionar, ele é na dele, mas o talento que ele tem com a bola no pé não é brincadeira, não. Então, ele não precisa nem falar muita coisa. Isso. Outra coisa, assim, que é um mito, é achar, você colocando isso aí, que um fato específico do jogador, né? Do Messi, que é um grande jogador realmente. Mas, tipo assim, um mito que tem que a pessoa, a criança que tem altas habilidades de superdotação, ela é boa em tudo. Ela vai dar conta de tudo. É um grande mito, não é assim. Ela pode ser muito boa numa área e na outra, tipo assim, olha, você quer ver uma coisa? Ela chega aqui e fala assim, ó, eu preciso de arrumar essas latinhas de refrigerante que de um outro jeito, mas eu não estou encontrando. De repente ela cria aqui uma prateleirazinha com um troço qualquer, organiza e fala, nossa, ficou legal mesmo. Então ela deu jeito. Ela saiu daqui, chegou ali embaixo, o pirulito dela caiu no chão. Ela vai chorar porque ela não tem habilidade para lidar com a frustração. Sabe? Então, assim, como que é? Então, sabe? Eu sei fazer isso, mas se você... Vai ali e acende aquela luz para mim, eu tenho dificuldade. Como é que acende? Mas chega aqui e dá uma de gênio, sabe? E realmente. Então, tem essa. Uma explicação para essas especificidades da inteligência, a gente vai encontrar num outro grande nome, que é o Gardner, que criou a teoria da inteligência múltipla. Antigamente tinha até uma propaganda na televisão, não sei se vocês lembram disso. Vocês têm que lembrar, senão eu vou passar como um velho daqui. Passa a pandemia. Então, que era assim,
que tinha uma na beira de um rio assim e tal, tinha uma árvore e assim o peixe tinha que subir na árvore, o macaco tinha que mergulhar no rio, umas coisas assim totalmente fora da natureza, da condição de cada um. Então, ele não vai. Sua prova vira para o peixe, sua prova é subir lá no alto da árvore. Ele vai ficar reprovado. Agora, joga ele na água, manda ele, sabe? O macaco tem que nadar ali a não sei quantos quilômetros por hora na água. Ele não vai. É ele tipo o cara que vai muito bem na matemática e no português não é um vai, fracasso. é um fracasso. Ele então, não é habilidoso em tudo. Não. Então, assim, o Gardner vai descobrir assim, que nós temos habilidades específicas. É claro que pode ter mais de uma, mais de várias. Isso é possível. Mas, assim, ele classificou, não sei se eu lembro aqui todas, habilidade nas artes, habilidade na expressão corporal, no movimento, né, corporal, habilidade na música, habilidade, deixa eu ver aqui, matemática, linguística, interpessoal e intrapessoal, sabe? Por exemplo, um cara que escreve, que tem aquele, nossa, o cara escreve um livro que é fantástico aquilo. Ele tem uma capacidade de introspecção, de abstração absurda, sabe? De repente, se falar assim, vai ali interagir com aquele povo ali, ele vai ter dificuldade, sabe? Então, assim, ele vai dizer que a inteligência é múltipla, não é só um tipo. Aí você vai entender, assim, o superdotado ele vai ter alguma especificidade dessa inteligência também. Ele não vai dominar tudo. Eu vejo pessoas que não sabem ler, só que de ouvir uma música, eles tiram a música no violão, entendeu? Na guitarra, mas não sabe ler. E ouviu ali, ele tira. Isso Sim. é o quê? É uma inteligência que, inclusive, está nesse conjunto de inteligência múltipla que é a habilidade musical, que o Gardner aponta, porque ele tem um ouvido, uma sensibilidade Incrível, ali, tem pessoas assim. Por exemplo, teve gente que não teve a situação, a oportunidade de estudar, já vi muitos fatos disso, e ir para a igreja, e a pessoa lê um versículo, por exemplo, um capítulo, e a pessoa decorar aquilo ali, irmão. Eu conheço decorar pessoas. aquilo ali, tipo assim. Eu conheço dentro da igreja pessoa que faz isso. Não sabe ler, irmão. Ele pega um versículo ou uma parte, não é texto sem contexto, por pretexto que a gente fala, não. Pega e traz, você fala assim, esse cara é um teólogo, o cara usa tudo e passeia dentro da Bíblia e não sabe ler. Contextualiza, né? Tudo. Conheço. Eu vi um garoto, uma professora, é flauta doce que fala, aquela pessoa, ela ensinando partitura. Tentou ensinar para alguns meninos. Alguns entenderam. Ele não sabia nada de partitura. Só que quando ela tocava, os outros não conseguiam. Ele ia de ouvido, ele tocava a música todinha. Só que ele não sabia ler a partitura. E muito fraco em leitura também. Só que no ouvido ele trocava flauta doce, assim, não errava. São umas coisas assim que você vê e fala assim, não entendo isso. Existem muitas pessoas que têm superdotação que não foram diagnosticadas. Tem muitos superdotados por aí perdidos. Bastante. Como eu estava falando anteriormente, se nos Estados Unidos, que é uma referência de desenvolvimento e tal, né? Claro que tem outros países também. 14% só? Né? Nessa reportagem estava especificando isso. Do total que tem ali, é só esse que está acolhido, que está sendo estimulado. Agora você imagina no Brasil. Então, assim, aí a gente passa por alguns aspectos disso daí. Por exemplo, os nossos professores, por quem eu tenho assim, um enorme respeito, um carinho grande por eles, mas eles não são, depois de formados e tal, não são valorizados o suficiente, a gente já sabe, mas a própria formação deles também não é oferecido uma formação de qualidade. A formação já é desvalorizada. Já é desvalorizada. Aí ele chega no mercado desvalorizado. Exato. Então, assim, eles têm que ser melhor preparados para entender esse mundo ali, que eles estão, vamos dizer assim, estão no chão da fábrica. É ali que a criança chega,
sabe? É ele que vai ter o primeiro olhar, vai ter o contato e vai dizer, esse menino, igual a professora lá do seu menino, ela vai olhar, olha, tem um negócio diferente. Então, esse profissional, para inverter isso daí, teria que ser imensamente valorizado e treinado para perceber essas coisas. Eles têm uma noção de psicologia muito rala na formação deles, sabe? Então, assim, precisava de ter, né, esse suporte lá para eles. Aí, por quê? Se o sistema, o governo investisse nisso, você imagina quantos meninos que não sairiam dali, um grande engenheiro, um grande médico, sabe? Grandes nomes do mundo corporativo que iam investir, que seriam investidores para desenvolver o país, com a mente, vamos dizer assim, realmente brilhante que essas crianças têm. E de alguma forma saudável, né, doutor? Porque eu compreendo que o meu papel como pai hoje é de criar um filho saudável, né? Mentalmente falando, se ele realmente tem essa superdotação, né? Eu, às vezes, na minha insignificância, né, por exemplo, de não ter, de repente, a inteligência que ele tem ou que ele terá, mas eu estarei trabalhando ele, preparando ele para a vida, para questões das frustrações, igual o senhor falou, eu tenho habilidade nisso, mas não tenho habilidade naquilo. Então, se eu descubro isso o quanto mais cedo, se eu trabalho isso o quanto mais cedo, igual se tivesse instrutor na escola, por exemplo, que com essa habilidade de descoberta, cara, com certeza teríamos grandes, né, pessoas super inteligentes fazendo diferença na medicina ou em qualquer outra situação, mas também com as frustrações, com as paradas de vida mesmo já bem conceituada, bem acertada, né? Para não bem resolvidas. Bem resolvidas. Isso. Então, você vê, tipo assim, nós estamos vivendo uma epidemia de drogas, sabe? Quantos meninos que entram também nesse mundo por conta, na hora que entra na adolescência e tal, por conta dessas frustrações. Tem esse risco também, sabe? Ele não é reconhecido, ele não é acolhido, e às vezes os pais também não conseguem perceber esse diferencial e acolher, e acabam entrando, como em outras possibilidades, também entra por esse caminho, e você se perde. Aí você pega um menino desse e vai fazer um atendimento para esse garoto, que já está lá como um dependente e tal, né? Aí você chega e começa a conversar com esse garoto na hora que ele está mais sóbrio, que ele está bem ali, e aí você falou, peraí, tem um negócio diferente com esse menino aqui. Porque ele domina um monte de assunto, um monte de coisa, faz um discurso assim, muito sofisticado para um garoto que é considerado um vândalo, sei lá o quê, sabe? Você fala, peraí, tem um ser humano dentro aqui que é muito mais do que isso. Sabe? Então, assim, o superdotado, que tem altas habilidades, a criança, a pessoa com altas habilidades de superdotação, antes de olhar o que ele tem de genial, a gente precisa de olhar que ali tem um ser humano, sabe? Ali tem um ser que sofre, que sente, que quer viver, que quer ser feliz, que quer se estar acolhido num lugar, quer fazer parte de um contexto. O senhor falou uma coisa interessante. No caso, Joseli Quaresma, falou desse jovem. Porque às vezes o jovem olha, nem todo mundo vai ser um Neymar. Nem todo mundo vai ser um Vinícius Júnior. Um Vinícius Júnior. Aí a mídia passa, Vinícius Júnior, ele renovou um contrato e ganhou um Mustang de presente. Aí ele foi na fábrica da BMW, ganhou um BMW de presente. Ele está tirando uma onda. Aí eles olham, e aí é a hora que ele vai se frustrar, porque às vezes vem de uma comunidade, de uma periferia, e ele não tem aquilo, como o senhor falou também, que pega um garoto que pega um lixo e faz um luxo, faz artes, só que ele não tem oportunidade. Aí o que acontece? O que está perto dele? É o cara que vai oferecer a droga para ele vender. E aquele talento que ele tem, ele vai enterrar, porque ele vai ganhar alguma coisa pensando em ser um cara daquele. Ostentar, que fala. E, infelizmente, muitas das vezes, a nossa mídia, que nós deixamos entrar dentro da nossa casa,
contribui para o fracasso Dessa dos juventude. nossos próprios filhos. Sim, verdade. É muito complicado. Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente vê isso. Porque quando você pega uma criança, como o senhor falou aí peraí, ele cometeu um ato infracional, mas não é para estar aqui, não. Esse garoto, ele está acima da média, mas ele não está sendo reconhecido e ele faz alguma coisa que vai levar ele... Você imagina só, hoje, no sistema de socioeducação, o máximo são 3 anos. Você imagina você pegar um garoto de 13, com 16 anos ali dentro. O que ele vai aprender ali dentro? Você acha que o talento dele, ele vai fazer crescer ali dentro? Ali, nada. Né? Ele vai aprender a coisa errada. Eu não sei se você já teve a oportunidade, Ademir, de passar por isso, eu já passei por isso, de conversar com pessoas em situação de rua, né? E ele falar que ele não entendiam ele, entendeu? E ele preferia estar ali. E, cara, você conversa com esse cara, ele entende de livro e de astrologia, disso e daquilo. Nesse caso, pode ser alguém com uma superdotação que está ali perdido, né? De repente a família não compreendeu o cara e o cara chutou o balde, né? Pode acontecer, sim. Né? Porque no começo da conversa que nós tivemos aqui, o senhor falou o quê? Porque a tendência dessas pessoas é se isolarem. Porque ele não está inserido naquele meio. Tipo, os garotos pensam em assistir Galinha Pintadinha, não sei o que, o outro já pensa em outra coisa. Entendeu? Uma coisa... Peraí, como é que foi que essa praga do Egito, não é isso que o senhor estava falando, essas 10 pragas, praga faz mal, isso, entendeu? Então aí ele acaba se isolando. Acontece isso, de repente, se você for na rua pesquisar direitinho, porque muitas das vezes nós não olhamos as pessoas que estão ali. Se a gente parar para analisar, a gente está um mundo tão corrido, tão competitivo, que a gente não tem tempo. Isso que a gente está fazendo aqui, para muitas pessoas que estão aqui, e até a gente já pede o like, pede o pessoal divulgar, porque às vezes essa conversa aqui, a pessoa está em casa, eu estou perdendo tempo, nada, isso aqui é um tempo maravilhoso que você está ensinando seus filhos, você está preparando seus filhos. Nós estamos aqui com neuropsicólogo, não é isso? Está passando o que você pode, como você aprendeu. O que você está aprendendo com o teu filho, ele está passando para as pessoas que estão assistindo no Plano 7 agora. E você pode pegar isso aqui como um aprendizado muito grande. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, a grande diferença existe superdotado e altas habilidades, é a mesma coisa ou não? Então, às conceitual. Vezes o cara é superdotado, às vezes o cara tem alta habilidade. É o mesmo conceito? Conceitualmente, o que é definido aqui no Brasil é a mesma coisa. Tá? Aliás, isso levou a uma discussão enorme, sabe? É mesmo? Para chegar a essa definição. Finalmente bater o martelo em altas habilidades e superdotação. Essa doutora que eu estava ouvindo falar sobre esse assunto, sobre esse conceito, então ela colocou muito claro essa questão, que ela... Agora me fugiu o nome dela aqui, porque... Depois que a gente faz 25 anos, a memória falha. É desse jeito. Aí ela disse assim, e eu entendo outras coisas que a gente vai estudando e vai entendendo isso também. Altas habilidades, eu posso ter uma certa facilidade com uma coisa e treinar, e chegar a uma excelência naquilo que eu estou fazendo, que eu me dedico àquilo. Sabe? Agora, se eu tenho altas habilidades, a superdotação já é algo que tem uma abrangência maior, tem uma questão genética aí, sabe? Tem uma questão do meio que a pessoa vive. Você quer ver uma coisa? Às vezes na escola, a criança tem dificuldade de leitura. Aí vai lá para o consultório, esse menino não aprende a ler. Ele não aprende a ler. Aí, vamos ver o contexto social desse menino. Quantos livros tem na sua casa? Nenhum. Antigamente, agora não usa tanto mais, né? Mas tinha jornal na sua casa? Lia-se o jornal pelo menos uma vez por semana? Não tem. Não tem contato com isso. Como que esse menino vai aprender uma coisa que ele não convive? Sabe? Então,
essa superdotação precisa também desse ambiente para desenvolver. Já altas habilidades que você vai desenvolvendo, se você tiver a oportunidade, tiver um empenho, você vai chegar a essa excelência. Nós somos capazes de aprender, de desenvolver. Todo mundo é capaz de desenvolver suas habilidades, entende? Agora, quando você fala especificamente dessa abordagem aqui, nós estamos falando de algo extremo, algo máximo, entende? Que tem toda uma característica diferente, que engloba aqueles 3 anéis do Renzulli ali, a habilidade acima da média, que seriam altas habilidades, a criatividade, e não é só treinando, ele cria algo novo, ele percebe que dali pode tirar uma novidade, uma coisa interessante que vai resolver o problema dele e o problema dos seus pares. Tem aqui uma motivação diferenciada. Eu me empenho naquilo ali e vou atrás até eu conseguir. Ele está querendo chegar ao final daquilo. Esse conjunto aí é superdotação. Interessante. É uma insistência de fazer diferente. De fazer diferente, de concluir aquilo que ele começou. Tá. E aí, assim, até tem... de criar. Às vezes o cara quer... Essa caneca aqui tá legal, mas não tá legal. Eu preciso de mudar ela aqui, eu preciso de quebrar aqui, eu preciso de fazer isso. Isso, ele tem essa criatividade. Ou seja, ele usa a inteligência, vamos dizer, para resolver um problema que ele detectou aqui. Essa caneca está atendendo, mas não tanto quanto poderia. Então, ele resolve esse problema. Sabe com o quê? Com a criatividade. Aí, assim, aí você me faz lembrar de uma história que eu não sei se procede, mas a gente já viu isso várias vezes, do inventor da lâmpada, o Thomas Edison, que vai tentar 999 vezes para criar uma lâmpada, na 1000ª vez ele cria a lâmpada. E ainda tem uma fala que dizem assim para ele, peraí, mas você tentou 999 vezes? Que ganho que você teve com isso? Ele falou assim, agora eu sei 999 modos de não fazer uma lâmpada. O modo é esse. Eu vou falar pra você, eu não sei se eu tenho alguma coisa, não. Eu acho que TDAH eu tenho. Isso eu tenho certeza que eu tenho. Não, Mas eu sou o tipo de cara que me dá um trem pra resolver, eu bato cabeça até resolver. Tem vezes, por exemplo, de o celular não entender do que está se passando no celular, minha mulher deixa o celular na minha mão para resolver alguma coisa, enquanto eu não resolvo, eu não sossego. Ah, é? Então eu sou diferente. Se eu não conseguir, eu quebro. Tá, eu já resolvi. Aí você, vamos dizer, o TDAH que você disse que tem, está mais expressivo a impulsividade. Pode ser. Será que eu sou assim? Pois é. Mas aqui, no caso, o senhor atendendo, o senhor conhece algumas pessoas que chegam lá e falam assim, esse daqui, já falamos do Davi, mas tem uns assim que chegam, nossa... Eu atendo numa clínica, de multidisciplinar, e a gente atende autistas, pessoas com TDAH, dislexia, né, todas essas condições vão para lá para receber uma reabilitação cognitiva. Essa clínica, e várias outras que tem aqui em Cachoeiro, ela tem fono, tem terapeuta ocupacional, tem psicopedagogo e tem o psicólogo comportamental, cognitivo comportamental, que vai todos com base na ciência ABA, que é o padrão ouro para essa reabilitação. Pois bem, lá eu atendendo um garoto de autista, agora ele está com 14 aninhos, e começamos a observar que ele tinha um diferencial. E assim, ele estava com dificuldade na escola, tem dificuldade de socialização, e ele não estava conseguindo ficar na escola, sabe? Eu estava entediado com aquilo que estava lá. Falei, tem um troço diferente. Aí eu comecei a fazer as atividades com ele, sempre desafiando ele. Sempre colocava uma coisa que desafiava ele. Pronto, o moleque começou a evoluir, ele não estava falando muito, começou a conversar, começou a falar e estava motivado e tal. Aí a mãe pediu que fizesse uma avaliação, porque no laudo dele estava lá que ele era autista, mas não especificava nem o nível de suporte que ele era, só era autista. Tá? Aí
fez avaliação, ele é nível 2 por conta de um outro quadro que está presente ali, tá? Mas assim, de alta funcionalidade também, sabe? E aí vamos fazer os testes lá. O QI do menino deu médio, mas médio superior. Médio superior. Aí tá, mandamos uma carta, um relatório com o laudo para a escola, pedindo uma atenção melhor para aquele garoto. Pronto, ele está indo na escola. Resolveu o problema. Resolveu, sabe? Resolveu o problema. Então, assim, o que estava dificultando esse menino era que ele não estava se enquadrando naquele lugar. Ele frequentava uma aula de AEE, de educação especial, mas você imagina, um garoto com uma média superior, que tem uma habilidade, que tem uma percepção, ele quer ser geólogo, mas não é ser geólogo comum, ele quer dar aula de geologia na UFES. Esse é o objetivo dele. Ele já colocou o objetivo. Sabe, isso. Então, assim, aí... E vai conseguir, se ele gosta de desafios, né? Como o senhor falou. Com certeza, temos fé nisso. E aí ele chega na sala de AEE, aí tem lá uma continha, uma galinhazinha para pintar, para ele poder fazer ali. Você acha que esse garoto vai querer ficar lá? Ele não queria ficar. O superdotação e alta habilidade precisa de atendimento especial, de educação especial? Com certeza precisa. Precisa. Só que tem que adaptar isso para o perfil dele, para aquilo que vai realmente ajudá-lo a desenvolver. Sabe? Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Como que foi esse start assim, para o senhor para trabalhar com essas questões assim, né? O senhor se formou em psicologia, né? Sim. Por que você não foi um atendimento comum de qualquer psicólogo? Do nada você está trabalhando com essas questões, para mim, mais complexas, né? Então, olha só, na verdade isso foi construído com a experiência, né? Assim que eu saí da faculdade, que eu me formei, peguei meu canudinho lá, eu tenho um amigo que era padre na paróquia de Itaoca Pedra, e lá eles estavam montando um projeto social. E aí ele convidou para eu e alguns amigos ir para lá, para poder atender as crianças. O povo lá não tinha acesso à psicologia, nem sabia o que era, sabe? É até interessante que um primeiro mês que eu estava lá, aí eu atendi um rapaz, o rapaz chegou na sala, sentou, aí conversei, falei, vamos lá, o que eu posso te ajudar? O que é? Qual é o seu problema? Aí ele falou assim, não tem problema nenhum, não. Eu falei, como assim? E o que você deseja, então? Não, na verdade, eu vim aqui só para ver que diabo que é esse negócio de psicólogo. Muito sincero. Ele foi sincero. Que diabo que é esse negócio de psicólogo? Aí, assim, a gente começou a conversar, dei atenção para ele, um cara super bacana. Sim, mas lá do jeitinho bronco dele, mas uma pessoa... Que jeito brejeiro, mas foi lá com toda sinceridade. Então foi. Aí o que acontece? Nesse projeto social, eu já tinha feito meu estágio numa escola, até aqui no aeroporto, ali no Boa Vista. Aí, só que era para eu ficar ali 1h30 por semana. Luiz Marques Pinto. Isso, 1h30 por semana. Aí, como assim, eu criei um contato, um vínculo com a gestora, com a psicopedagoga, que era gente boníssima, sabe? E aí eu ficava, tinha dia que eu ia de manhã, ficava a manhã inteira, e outro dia ficava a tarde inteira. Era a Norma? Norma é um doce, boa, né? Norma, Karina, sim, sabe? Sim. Gente de primeira linha, vamos dizer assim. Aí, assim, eles me deram um apoio, cara, que eu não esqueço nunca, sabe? E aí, nesse estágio, eu comecei a ter contato com crianças com dificuldade, criança com TDAH, criança com autismo, e vamos embora. Fui para Itaoca para o projeto social. Pois bem, as crianças muito desassistidas. Na escola, criança lá com mutismo seletivo, isolada, jogada num canto lá, porque as professoras, tadinhas, não tinham o que fazer. E a gente foi inteirando com aquilo. E eu fui tendo esse contato com essa necessidade de identificar, de diagnosticar. Porque, na princípio, a minha formação era psicologia existencial. Era a minha vibe, né, vamos dizer assim.
Tá? Entrei querendo ser psicanalista, depois achei que não era bem aquilo, fui para existencial e comecei a trabalhar assim. Aliás, existencial está aqui no coração até hoje, né? Mas assim, eu vi que precisava de algo mais. A prática me exigiu mais. Foi onde eu fui fazer neuropsicologia, sabe? Me voltei mais para a psicologia cognitivo-comportamental, comecei a estudar muito. Tem um programa de atualização da ArtMed, que é uma editora grande, que acho que tem no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, se não me engano, e eu comecei a fazer uns cursos lá de psicologia cognitivo-comportamental. Tem um cara que eu sigo, que é o Robert Lehy, que é um papa da psicologia cognitivo-comportamental. Aí me identifiquei, falei, pô, então esse é onde eu quero, sabe? E aí, assim, eu acho que eu sou meio curioso também. Eu vejo o menino e falei, eu quero saber o que ele tem. Sabe? Enquanto eu não souber o que esse menino tem... Tentar resolver aqui, tentar ajudar. Isso, para isso, Gosta, né? Também das dificuldades, dos desafios, né? Exato, gosto bastante. E, sobretudo, porque você olha para uma família com uma criança neurodivergente, os desafios, o sofrimento que essa família tem, a dificuldade de acesso a um tratamento, a uma avaliação, é muito complexo, sabe? Então, assim, eu continuo atendendo lá em Itaoca até hoje, sabe? E você vê coisas assim, não é só lá, né? Estou citando lá porque eu estava lá, mas tem em todos os outros lugares também, tem essas dificuldades. Mas então lá foi onde eu me descobri, respondendo a sua pergunta, um contato, vamos dizer, voltar o chavão aqui, no chão da fábrica, eu descubro que o meu caminho era esse. Bom, começamos aqui com o neuropsicólogo Josely Quaresma. Josely, dá um recado aí para todos que estão assistindo no Plano 7. Pode olhar para aquela filmadora ali e dar um recado às pessoas que estão aí assistindo, para falar um pouco, de repente não sabe se o filho é superdotado, se o filho tem altas habilidades, como o que tem seria fazer, importante, como que tem que fazer. Pode ficar à vontade. Então, se você percebe, se os pais percebem que o filho tem aquilo que nós falávamos aqui, uma habilidade diferente do grupo que ele está inserido ali, se ele tem um discurso, um vocabulário mais sofisticado, se ele interessa por coisas mais específicas, sabe, e que ele aprofunda naquele assunto, isso é uma dica para que você, pai, você, mãe, você, professor também, leve essa criança para uma avaliação. Leva no psicólogo ou no neuropediatra também, que vai orientar a identificar se ali tem alguma coisa. E o Anderson falou algo aqui no começo, falando de coisa, essa descoberta, o quanto mais precoce, melhor vai ser para a criança. Quanto mais você atentar para isso e levar essa criança até um atendimento para ser avaliada por um profissional, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança. E se eu demoro, eu acabo complicando um pouco mais as consequências disso daí, sabe? Então eu preciso olhar para essa criança e dar qualidade de vida, condição dela se sentir encaixada no contexto que ela está e se tornar alguém realmente importante e alguém especial, né? Doutor Josely Quaresma, aquele que não sai da quaresma nunca, né? Exatamente. Muito obrigado. Foi um prazer. Deus possa te abençoar. Ademir do Vale. Mais uma vez, obrigado, Anderson, por estar aqui com você no Plano 7. Doutor, né? Muito obrigado e muito importante. E obrigado a você de casa. Boa noite.